OPM Grandezas e Medidas, equipe Neuza Nogas Tocha e Igor Durães Barroso, coordenadora Maria Lúcia Panossian, projeto de extensão da UTF-PR, dando a tese da professora Ana Regina Leiner de Moura, a medida e a criança pré-escolar como base para esse estudo. Durante esse vídeo, normalmente as grandezas e medidas são vistas naturalmente pelas crianças no seu cotidiano, eles estão muito mais familiarizadas com elas. Coisas como peso, altura são recorrentes. Mas como tornar natural o conceito de medida para os alunos? Através do uso de uma situação desencadeadora de aprendizagem, fazendo uma exploração ativa do mundo real, poderemos acabar facilitando essa relação de ensino e aprendizagem. Usando o conhecimento prévio da criança, nós poderemos construir uma série de ações baseadas nesses conhecimentos sobre medidas previamente adquiridos. A modalidade da SDA é uma atividade lúdica com o aspecto de um jogo, onde nos possibilita utilizar as ações em grupos, onde podem dividir conhecimentos, dividir papéis e construir o próprio conhecimento. A SDA planejada foi um jogo de medir, onde teremos uma situação problema, onde teremos a seleção da unidade, a comparação da unidade com a grandeza e a expressão numérica da comparação. Depois nós teremos a análise das ações das crianças, onde teremos os aspectos educacionais, matemáticos e culturais. Agora sobre a SDA, situação desencadeadora de aprendizagem. SDA é salto à distância, que por sua vez tem o objetivo de medir a distância com um instrumento não convencional, fazendo uso de canudos com medidas diferentes, que serão registradas utilizando papel e caneta. Durante a atividade, os alunos se encontrarão com dois problemas. O primeiro é como posicionar o canudo para contar a distância e como contar o último canudo, que seria uma fração do canudo inteiro, que nós vamos falar mais para frente sobre isso. O próximo slide mostra os canudos sendo medidos com um barbante. No primeiro momento, as crianças decidiram colocar os canudos de modo perpendicular ao solo, mas essa maneira se mostrou ineficiente. Então, depois de muitas tentativas, decidiram enfileirar os canudos em linha reta ao longo do comprimento, utilizando a maior dimensão possível. A solução construída pelas crianças tem dois significados: o geométrico, que representa a grandeza da distância, e o aritmético, que vai ser a contagem de quantas vezes foram utilizados o canudo, sendo o maior a unidade inteira e o menor a fração da unidade. As intervenções do professor foram perguntar se os canudos eram suficientes, se aquele era o melhor modo de se posicionar os canudos, guiando o conhecimento do aluno até onde ele queria. Então, os alunos se viram em outro problema: como partir dos números inteiros a contagem discreta para a contagem contínua, que amplia os números dos naturais para os racionais. Vamos aplicar um determinado número de canudos ao longo da distância sem medida e contar quantas vezes esse canudo se repete. Nós vemos que a distância nunca vai dar um número natural exato, certo? Então, as crianças precisam achar um valor que determine essas partes pelo todo que ela precisa contar. E é esse tipo de construção que essa SDA busca. A imagem a seguir mostra os formatos de canudo a serem utilizados durante a atividade, forma como devem estar dispostos para a atividade. O professor intervém para o ajuste dos canudos, pois há uma necessidade de expressar com precisão o valor da distância dos canudos. Essa precisão cria dois tipos de números: um que corresponde aos números naturais inteiros e outro ao fracionário. Então a criança
cria, através do auxílio do professor, uma escrita numérica para a quantidade inteira e uma para a quantidade fracionada. Vamos pegar uma das premissas fundamentais da teoria de Vygotsky, que é a transformação dos processos básicos em funções psicológicas superiores, produzidos através da relação e interação social da criança, como memória, consciência, percepção, pensamento, vontade, formação de conceitos e emoções. Ou seja, como ele se relaciona com o mundo, sua cultura, por meio de instrumentos físicos e simbólicos. O que nós falamos foi a escolha da grandeza, a retomada do processo de medição, a comparação, para que haja diferenciação entre número inteiro e fracionário, a interação entre as crianças, que é representada pela troca de conhecimento, e a representação numérica, que é como elas vão escrever o número inteiro, o número fracionário, e depois vão juntar os dois.